Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quartou aí na sua vida, mais um dia, mais um presente do universo para você. E nós continuamos firmes e fortes aqui no Outubro Rosa, com muitos testemunhos. Hoje temos a Aline aqui para dar o seu testemunho. Ela ainda não chegou, mas já está chegando. E hoje é sobre a entrega, né? Como podemos entregar realmente, né? Confiar a ponto de, se vier aquilo que eu estou pedindo, eu agradeço. E se vier aquilo que eu não estou pedindo, né? Eu também agradeço. Eu confio que o melhor está vindo, porque Deus sabe mais do que eu mesma sei. Então, essa atitude de entrega, de faça a sua vontade, não a minha, é uma atitude de confiança plena, de entrega plena, de rendição total. E muitas vezes, gente, nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter, não alcançamos a nossa graça porque a gente está tentando entrar no controle. A gente está querendo aquilo sem entregar, sem colocar nas mãos de Deus mesmo, de verdade. Esse final de semana eu assisti um filme bem velho mesmo, com Jim Carrey. O nome do filme é Todo Poderoso. Eu acredito que vocês já tenham assistido, porque ele passa direto na sessão da tarde, mas ele tá lá no Disney Plus, se alguém quiser assistir de novo. E ele reclama com Deus, né? Que a vida dele não tá boa, que nada dá certo para ele, e aí Deus pega e coloca assim: então tá, você tá reclamando? Então eu vou te colocar no meu lugar. Bom dia, Vera. Bom dia. Então eu vou te colocar no meu lugar, vou te dar a minha função, eu vou tirar umas férias. E aí ele começa a executar a função de Deus e ele vê o quanto é difícil, né? E aí no final da história, ele faz a oração pela esposa dele, pela companheira dele. E aí ele fala assim: eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela isso, quero que ela aquilo. Só que ele fala assim, você quer? Daí Deus pergunta para ele, você quer que ela volte para você? Aí ele fala assim, não. Se for o melhor para ela, se for isso que vai Ó, fazê-la feliz, então eu quero que ela volte. Mas se eu estando com ela não vou fazer ela feliz, pode trazer outra pessoa para ela, pode permitir que ela me esqueça. E daí naquela entrega real, né? De felicidade, de querer a felicidade dela de verdade, Deus concede o desejo do coração. Então, hoje, o que a gente vai ouvir aqui, né, nesse testemunho, é exatamente isso, a entrega. Então, e é uma coisa, gente, que eu peço para vocês começarem a colocar em prática. Como assim, Cris, colocar em prática? Essa entrega de você ter uma intenção no coração, mas entregar para Deus para que aquilo chegue em você ou não, né? Você faz seu melhor, você faz a sua parte, mas você não sabe o resultado final. Não está no seu controle, que é exatamente o que a gente está vendo lá na turma das 6, que é a filosofia estoica, né? O que está no meu controle, o que está fora do meu controle. Então, o resultado nunca está no seu controle. E você querer manipular o resultado, querer que o resultado saia do jeito que você quer, é muitas vezes querer manipular Deus. E isso não funciona, não dá certo, tá bom? Meninas, então vamos orar? Eu já preparei a oração do dia, tá? A Aline já está chegando, é só um minutinho. Ela falou que vai levar as crianças para o colégio, mas ela já está vindo. Sejam todas muito bem-vindas, quem for chegando aí, né? Bom dia para Vera, para concentre aí, tá? Faça o seu pedido de hoje, né? Coloque a sua vida à disposição de Deus e vamos orar todas juntas. Senhor, hoje entregamos em tuas mãos o que não controlamos, reconhecendo que soltar as rédeas é confiar verdadeiramente no teu amor, que, ao abrirmos mãos das nossas preocupações, possamos sentir a paz que só vem de ti, acreditando que tudo está sob o teu cuidado, que o medo se transforme em fé e que possamos descansar sabendo que, em teu tempo, eu tenho a intenção. Qual é a minha intenção? Espera só um minuto, gente, que a Aline tá entrando em contato aqui comigo. Vamos ver o que ela vai falar aqui.
Só um segundo. Só tô respondendo ela aqui, tá, gente? Bom, ela tá ainda no trânsito, tá? Mas eu vou conversando aqui com vocês. Então tá. Vamos supor que alguém esteja doente na sua família, né? Que é o caso hoje que ela vai testemunhar. Então, claro, gente, que a gente quer a saúde. Claro que nós queremos que aquela pessoa se recupere. Só que muitas vezes, mesmo a pessoa fazendo os tratamentos devidos, mesmo a pessoa tendo fé, não é aquilo que Deus quer. Talvez chegou o tempo daquela pessoa ser recolhida. Então, assim, eu lanço a intenção para o universo, né? A intenção é de cura, mas quem sabe se vai vir a cura ou não é Deus. Eu lanço a intenção de prosperidade para o universo. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais terra. Eu lanço a intenção para o universo. Mas quem vai me dar a oportunidade, vai realizar se isso vai acontecer ou não, né? Eu faço o meu melhor, eu levanto cedo, eu trabalho, eu planto, eu vou ao banco, peço financiamento, eu tento fazer o meu melhor nas condições que eu tenho. Só que o que vai acontecer no final não cabe a mim. O resultado final cabe a Deus. E aí, aqui que eu quero lembrar, gente, às vezes o resultado final, que às vezes não é aquilo que você quer, é o melhor resultado. Por quê, Cris? Porque Deus vai te ensinar muitas coisas através daquele resultado que você chama de negativo. Ou que você não teve a bênção que você gostaria, entendeu? Então, você ter a humildade de aceitar. E essa humildade, né, de aceitar aquilo que o Pai manda, o pão nosso de cada dia, é exatamente saber que se não veio o resultado que eu esperava, é porque eu ainda tenho um aprendizado para aprender aqui. Eu tenho alguma coisa que eu preciso ver, tá bom? Deixa eu ver se ela chegou mais gente aí, não sei se é ela. Isso. Oi, Posso abrir um parênteses aqui, rapidão? claro. E você falou, a palavra que você está falando aí foi exatamente a palavra da célula ontem. Gente, Quando mas como assim, pastor? Não, Thaís, eu preciso fazer outro parênteses. Toda aula aqui, toda vez que tem aula na quinta-feira, eu sempre falo. o pastor falou assim: quando nós estamos alinhados com Deus, Ele coloca os desejos no nosso coração, né? Que é a sementinha, né? Certo. Tem aí, quando você está alinhado, às vezes a gente pensa assim, que o não de Deus é o não do inimigo. Ah, é o inimigo, tá, né? A gente nunca quer aceitar o não de Deus, né? Que sempre é o bom. O não de Deus, na verdade, é o melhor, né? E Talvez é aí, uma proteção, né? Talvez é um aprendizado, tem um porquê do não de Deus, né? aí tem dois testemunhos. Um testemunho é de uma irmã que ontem testemunhou que ela estava indo trabalhar, ela tinha uma motinha, a moto era boa, mas ela tinha o desejo do coração de ter uma moto nova. E disse que 2 dias seguidos da semana, ela foi trabalhar e ela parou numa esquina e falou assim: Senhor, me dá uma moto nova. Aí disse que no coração, né? Aí pronto, foi trabalhar. Aí disse que no outro dia o marido dela falou assim: Amor, ó, se a gente for ter condições um dia de comprar uma moto nova, eu não vou vender essa motinha velha, porque essa motinha velha ela é econômica, é boa, né? Tá, aí disse que ela, nesse mesmo dia, ela foi trabalhar, disse que na mesma esquina, o senhor tocou no coração dela e falou assim, Senhor, me dá uma moto nova. Falou assim, né? Cris, na outra semana, nisso, o marido dela já tinha comprado a moto, ela não sabia. Na outra semana, o marido dela fez uma surpresa para ela no serviço, chegou com a moto no serviço. E ela quase morreu de chorar, né? Então, assim, ela falou assim, foi Deus, naquele momento, que ela tinha aquele desejo, o marido dela já estava trabalhando com o desejo, né? Que Deus já tinha proporcionado, e Deus estava só, como é que fala? Alimentando aquela vontade, aquele desejo. Calma, irmã, vai dar certo, Olha que né? testemunho, né? Que bom. E ela ficou surpresa de vir tão rápido.
Muito. E realmente a palavra foi exatamente isso, né? Para a gente exercer a nossa fé. Porque às vezes a nossa fé, a gente sonha assim, eu quero ter uma casa, que nem você sempre usa, né? Ah, mas pode ser uma casa pequena, não precisa, a gente não sonha o grande. E talvez o grande é o que Deus quer para nós, né? A gente sempre tem a mania de sempre querer um pouquinho, pouquinho, pouquinho. E aí, outro detalhe, a minha amiga trouxe um cinto que comprou, o marido dela é bem gordão, assim, né? E aí ela falou assim: eu vou levar esse cinto pro Fábio trabalhar, porque ela comprou errado. Olha só, pra você ter uma noção, ela comprou errado e dá no meu marido. Meu marido é uma varetinha. E aí ela trouxe. E no Fábio também ficou apertado. Aí ela falou assim: não, Thaís, faz o seguinte: se não der no Fábio, dá no Pastor Joab. O Pastor Joab é bem magrinho, igual o Fábio, um pouquinho mais magro e baixinho. E aí deu no Pastor Joab. O Pastor Joab falou assim: irmã, falou assim para a mulher dele, Yara, eu não fui comprar as calças essa semana. O que que eu falei para você antes de sair de casa hoje? Que eu precisava comprar o quê? Aí a pastora falou uma cinta e não deu a cinta. Mais uma providência. Ai, menina, que graça, né? Então, assim, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Às vezes você pensa assim, ai, não vou pedir uma cinta para Deus, não é mesmo? No mínimo, Mas né? até isso, Deus cuida da gente, né? Bom dia para a Thaís, que está chegando aí. Que bom, a Thaís, que você está participando das aulas. Nós estamos esperando a nossa convidada. A nossa convidada já ia levar as crianças na escola e já está vindo. Já está vindo, já está chegando. Coitada, gente, a vida dela é uma loucura. Ô, gente, alguém gostaria de dar outro depoimento, igual a Thaís deu? Alguém gostaria de falar algum depoimento enquanto ela está chegando? Esses depoimentos que aumenta a nossa fé, né, do dia a dia. Vamos perguntar para a Marilesa. A Marilesa fez uma viagem grandiosa esses dias, né, Marilesa? Andou 3.000 quilômetros para cá e 3.000 quilômetros para lá. Dá um testemunho aí para gente, Marilesa. Bom, Deus, bom dia, bom dia. Bom dia. Deus sempre providencia tudo. E enquanto vocês estavam falando, eu peguei uma palavra de algo que eu vivi nos dias que eu estava aí no Paraná. E eu peguei uma palavra. Então, assim, nos dias que a gente estava lá, sobre aquelas coisas que eu já falei aí, e Deus me deu uma palavra lá. E eu vou citar essa palavra aqui para vocês. Deus me deu Isaías 49, de 1 a 4. E lá em Isaías 49, de 1 a 4, ele diz assim: Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe. Ele pronunciou meu nome. Tornou-me em minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobri-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és meu servo, Israel, em quem me rejubilarei. E eu Dela, dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. Então, enquanto a gente estava lá, o pessoal aqui, a maioria já sabe, é, estava lá na mãe, então eu tive a minha mãe, ela na verdade, ela não, ela tem uma certa rejeição comigo desde sempre. E a gente estava faxinando a casa da minha mãe. Eu e o Jorge, a gente estava fazendo uma faxina, limpando, e ela estava na casa com a minha irmã. Minha irmã mora do lado, e elas duas falavam alto, muito alto. E eu e o Jorge, a gente ouvia. As duas estavam a falar mal de nós, né? E também eu havia pego umas conversas no celular da minha mãe. Minha mãe pediu para mim pegar o celular dela e abrir umas mensagens que estavam lá. E nisso eu vi umas mensagens que elas duas haviam trocado, né? E aí Deus me deu essa palavra. Então, assim, Deus, ele nunca me abandonou.
Ele nunca me abandona, ele tem sempre estado comigo e providenciado e me dado muita força. Ele tem sempre me dito assim: é, eu te gerei, e eu te gerei nesta família. Eu te gerei nesta família, eu te provi nesta família, eu te trouxe nesta família. E é nesta família que eu vou prover para você tudo aquilo que é necessário. Você, nesta família, você é a âncora, você é o poste, você é o alicerce. Você é quem vai fazer o resgate, né? Então, Jesus tem providenciado para mim tudo aquilo, posso dizer assim, tudo aquilo que precisa para mim ser forte e não abandonar os propósitos de Deus dentro da família, da minha família de nascimento, dizer assim. Tudo ele tem trazido para que eu possa ser forte. Por exemplo, ouvindo tudo aquilo, passando por tudo aquilo. Eu estava lá e eu continuei. E eu continuei e eu fiquei lá. Então, assim, Deus está sempre me fortalecendo, me dando suporte, me fortalecendo para mim ser quem eu realmente sou. Perfeito, Marilês. E ter essa visão na hora, né, que a gente está ouvindo as pessoas falarem mal da gente, é muito difícil, né, Marilês? Ali na hora vem aquele sentimento, aquele primeiro pensamento ali, nossa, tô aqui, vim lá de longe para visitar, tô aqui, tô fazendo faxina, venho com saudade, e elas ali falando mal de mim, né? Não vem um primeiro sentimento? Se a gente não tiver calcado em Deus mesmo, no Espírito Santo, a gente se deixa levar por esse barquinho, né, Marilês? Sim, eu falei para o Jorge, olha, se a gente não tivesse firme, a gente pegava as malas agora, enquanto as duas estão lá dentro da outra casa, a gente pegava as malas, carregava e ia embora. Fazia, se a gente não tivesse firme, a gente fazia. Correspondia àquilo que elas estão jogando pra gente, né? Só que quando a gente tá na Isso, fé, a gente tem condições de dar um pouco mais, né? isso, né? Então, assim, a última conversa foi assim, então a mãe tinha acabado de sair da cirurgia dia 26, né? Então foi dia 27, a gente chegou do hospital, dia 28 vamos fazer uma faxinona geral, vamos deixar a casa da mãe limpinha, porque dia 1º a gente vai embora. E lá estávamos eu e o Jorge, areando o banheiro, faxinando, limpando para deixar a casa brilhando, né? Aham. E ouvindo a casa vizinha o TTT, né? Espera um pouquinho que eu liguei o microfone. É. É. Mas deu, Nossa, esse é um e foi testemunho, quando, né? É o e testemunho foi, de você estar ali no teste e passar pelo teste ali na hora, né, Marilês? e Deus dando, e daí foi, e peço a palavra, e Deus me dá a palavra, né? Assim, não. Eu te gerei, eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi já no ventre da tua mãe. Então, né? É. Tá vendo Era para como que você é? viver essa história, né? Tá tudo certo, né? Eu planejei para ser assim, né? Isso mesmo, isso aí. Gente, a nossa convidada chegou, a Aline está aqui, glória a Deus. Que bom, Aline, que você pôde vir. Que bom que você, no meio dessa loucura, né, de tantas tarefas, você está aqui para dar seu testemunho. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no mês de Outubro Rosa, para você contar essa história sua maravilhosa e para você nos ensinar a desapegar, a soltar as rédeas, como você fez, tá bom? Então eu passo a palavra para a Aline e vamos ouvir o testemunho da Aline e lá no final, se der tempo, a gente faz as perguntas, tá bom? Aline, eu passo a palavra para você. Bom dia, peço perdão pelo atraso, mas não é costume, mas hoje parece que foi uma loucura, mas amém, né? O Senhor em Amém. tudo tem nos ajudado, o Senhor em tudo tem nos guardado, né? E graças a Deus chegamos até aqui debaixo da proteção do Senhor. Eu fico muito feliz, né, de mais uma vez de poder compartilhar esse testemunho,
Para mim é uma bênção poder estar aqui hoje, né? O Senhor ter me concedido vida para poder estar aqui hoje, contando as maravilhas que Ele fez e que Ele continua fazendo nas nossas vidas, né? Eu vou iniciar lendo uma passagem que é no Salmo 30. E aí eu vou contar esse testemunho, e durante esse testemunho o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu vejo que foi o Senhor, né? E o Senhor colocou no meu coração, e todos os dias eu lia esse salmo. Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao Senhor, porque não passa um momento a sua ira, e o seu favor dura uma vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Senhor, tu, por teu favor, fizeste-me permanecer a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei conturbado. Por ti, Senhor, clamei e ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando abaixo a cova? Louvar-te-ei porventura o pó? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Esse salmo é um salmo que eu li todos os dias durante esse período difícil da minha vida. Desde que eu me entendo por gente, nós servimos ao Senhor, por gente assim, né, ali aos 8 anos, e foi a época que eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor, consciente, né, de quem era Deus. Já falei sobre a respeito da cura que a minha mãe teve já em estado terminal, e ela recebeu essa cura, foi um milagre, né? Ela, só para trazer as irmãs o contexto, né? Ela estava com câncer e o médico falou para ela: vai, se despede dos seus filhos, porque a gente não sabe se você vai voltar. E aí ela abriu uma igreja do lado da nossa casa, e ela foi nessa igreja e o pastor estava falando de cura. E ela não acreditava, não que ela não acreditasse em Deus, mas não acreditava que realmente acontecia os milagres, né? E ela foi nessa igreja e chamaram lá para frente para uma palavra, para uma oração sobre cura, e ela não queria ir. E aí o pastor começou a contar um testemunho de uma mulher, e era como se ela estivesse ouvindo esse testemunho e fosse a vida dela. E ela deu um passo à frente e foi. O tumor dela era do lado esquerdo, ali, eu não sei falar para vocês, né? Mas já em estado avançado. E ela não conseguia fazer muita coisa. Então, depois dessa oração, ela parou de sentir dor e foi para casa, porque ela já não conseguia andar sem sentir dor. Quando ela foi para casa, de madrugada ela acordou, 2 homens estavam sentados à beira da cama dela, vestidos de branco, e conversavam uma língua que ela não conseguia entender. E ela escutava barulhos como se fosse talheres batendo. E quando isso, gente, eu tinha 8, 9 anos, e eu lembro cada detalhe desse testemunho da minha mãe. E aí ela dormiu de novo, e quando ela acordou de manhã, ela sentia uma dor, só que ela sentia uma dor de corte. E esse tumor dela era palpável.
Então, assim, dava para tocar, né? Deitava, dava para ver, se encostasse, se palpasse, conseguia sentir. E quando ela acordou para ir fazer a cirurgia, que era em outra cidade, o meu irmão, que é 9 meses mais velho que eu, falou para ela assim: Mãe, por que que você faz? Por que que você vai se Jesus já te curou? E ela falou assim: Não, eu preciso ir. E aí chegou lá, o médico que já acompanhava ela foi fazer aquela pré-consultinha ali rapidinho e foi examinar ela e aí falou assim: Denise, o que que aconteceu? Ela com medo de acharem que ela estava doida, né? Ah, doutor, não sei. Não, vou te mandar para fazer o exame de novo. E aí ela foi, voltou para o ultrassom e a médica procurava e procurava e não achava o tumor mais. Então ela foi curada realmente. E esse foi o testemunho que eu cresci na minha vida. Crendo, e eu assim, ó, gente, vocês me perdoem, porque quando a gente fala das maravilhas e realmente da totalidade da onipotência do Senhor, isso isso é muito, muito profundo, né? A gente saber que nós temos um Deus onipotente que olha para nós, né? E aí eu cresci nessa fé, sabendo que Deus pode todas as coisas, né? E há um tempo atrás eu engravidei e algo me dizia que não estava certo, mas eu orava todos os dias. Senhor, abençoa a gestação, mas no fundo era um sentimento tão ruim que eu tinha e eu pedi ao Senhor pela minha vida, pela vida do bebê. E aí, quando foi um dia, uma amiga minha ligou e falou assim: Nia, como é que tá a sua gestação? E eu falei: tá tudo bem. E aí ela pegou e falou assim: pois é, eu tô te ligando, tô desde 3 horas da manhã te ligando, porque eu tive um sonho com você. E nesse sonho, esse bebê vinha para te levar. E aí ela falava as características do bebê e estava exatamente na fase gestacional dele, né? E naquele dia eu ajoelhei, porque eu tenho mais 2 filhos, um de 13 e uma de 8. E eu fui para o meu quarto, deixei eles na escola, fui para o meu quarto, ajoelhei. E embora eu fosse crente a vida inteira, servir ao Senhor, né? A gente vive uma vida para agradar ao Senhor. E eu cria no poder e na totalidade de Deus. Aquele dia, hoje eu vou fazer 37, aos 35 anos, foi a primeira vez que eu pude sentir a profundidade do Espírito Santo. Da gente se ajoelhar, deixei eles na escola, entrei no meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei diante do Senhor e eu não conseguia palavras, não conseguia alcançar palavras para pedir um favor do Senhor. E embora a gente tenha uma vida assim, tente, né, ter uma vida em retidão, uma vida que agrade ao Senhor, fazer as coisas que nós devemos fazer, ser uma pessoa boa, quando chega nessa hora que a gente vai falar do favor do Senhor, porque eu sabia que eu precisava de um favor do Senhor. Quando chega nessa hora, não tem palavras, não tem atitudes que a gente tenha tido, não tem nada que a gente consiga colocar numa balança para tocar ao Senhor. E aí, nesse momento, a gente vê que realmente o Senhor, ele age na nossa vida pela misericórdia, pela graça dele, não por mérito nosso. E aí eu comecei a tentar achar palavras e em um momento eu me entreguei e eu falava: Deus, eu não consigo falar nada. E o Espírito Santo, naquele momento, eu fui tocada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo levou ao Senhor a minha oração que eu nem sabia orar. Mas era um choro e que eu não conseguia falar e nem expressar a minha totalidade do que eu gostaria que o Senhor fizesse na minha vida. Mas o Espírito Santo, eu senti ele ali naquele momento. E eu senti que ele estava intercedendo ao Pai, levando ao Pai o meu gemido.
E aí a gente vai vendo na palavra, né? E vai vendo que o Espírito Santo ele leva ao Pai o nosso gemido, né? O nosso choro. A gente não consegue falar, mas o Espírito Santo entende e leva ao Pai. E quando eu comecei, depois desse dia, eu fui na doutora e eu pedi para o Senhor fazer algo na minha vida. E falava para o Senhor que eu acreditava, né? Orava ao Senhor e crendo que o Senhor podia fazer. E comecei a ler esse salmo. Abri a Bíblia e caiu nesse salmo e eu comecei a ler esse salmo. No outro dia eu tinha um ultrassom de rotina. E aí cheguei nesse ultrassom, na hora que a doutora colocou o aparelho na minha barriga, eu vi que já não tinha mais aquele fiozinho ali que indica os batimentos do bebê, né? E aí ela mexeu para lá, mexeu para cá, e eu via que não tinha nenhum movimento, e aí ela, enfim, falou: Aline, eu queria te dar uma boa notícia, mas o bebê não tem mais batimentos. Naquele momento, eu não consegui nem chorar e nem ficar triste, nem reclamar, nada disso, porque eu sabia que o Senhor agiu de uma forma que não era minha, mas ele naquele momento agiu em meu favor. Eu sabia que o Senhor estava começando a agir em meu favor. E ela falou que não tinha mais batimentos, tudo bem, e aí em seguida ela falou: mas nós temos que começar a olhar outra coisa, porque eu estou vendo aqui que você tem uma lesão. E essa lesão, a gente tem que descobrir onde é que é. E aí eu falei assim: mas lesão, doutora, porque eu não entendi esse termo, né? Lesão, achei que era alguma coisa que tinha cortado, não sei. E aí ela falou: é um tumor. Só que eu não consigo falar para você onde é que é. Se é no útero, se é no ovário, se é na cavidade abdominal. Então a gente vai ter que começar a fazer uns exames. E a partir dali, eu já via que a mão do Senhor estava agindo em meu favor. Só que, por outro lado, eu ficava assim: Deus, algo dentro de mim falava que poderia ser a minha hora, né? E eu começava a falar: Deus, o Senhor sabe que eu não reclamo de viver, o Senhor sabe que eu gosto de viver, o Senhor sabe, que tem muita coisa que eu nem fico murmurando, porque eu gosto de viver a vida. E o Senhor sabe, isso era um conflito, minhas irmãs, que eu ficava assim: o Senhor sabe, se o Senhor me levar, eu vou contrariada, porque eu não quero ir. Então vai prevalecer a sua vontade, porque o Senhor é onipotente, não tem o que fazer, mas eu vou contrariada. E eu, durante o dia, assim, todo eu ficava: Senhor, mas eu amo os meus filhos, eu gosto da minha vida, eu não reclamo, tem tanta coisa para fazer. E aí vinha nesse salmo aqui, e eu lia e falava assim, aqui fala, né? Que proveito terá o meu sangue quando abaixo vem a cova? Louvar-te-á porventura o pó? E eu lia isso aqui e eu falava: Deus, o pó não te louva, Senhor, eu quero te louvar. O Senhor sabe, se eu for, eu vou contrariada. Mas o Senhor é o Deus onipotente, eu sei que eu não posso fugir da tua vontade. E aí, era esse conflito, sempre esse conflito. E aí começamos a fazer os exames. Fiz ultrassom, não deu para ver onde é que era. Volta na médica, vamos fazer uma tomografia. Fez a tomografia, parecia que era no ovário, mas não dava para ter certeza, mesmo na tomografia. Vai para outro ultrassom vascularizado. E aí, nos exames dela, que ela pediu, ela tinha pedido o CA. O CA é um exame para ver se tem câncer de ovário. E esse exame deu alterado, positivo para câncer de ovário, né? E aí, quando fiz o ultrassom veio como esse tumor vascularizado, ou seja, ele tinha característica já de um câncer. E eu falava: não, o Senhor curou a minha mãe, ele vai me curar. Porque, Senhor, se for da tua vontade de me levar, o Senhor sabe que eu vou contrariada, mas a minha fé alcança essa cura. Eu sei que o Senhor só não vai curar se o Senhor não quiser. E era um conflito, assim, eu passava o dia inteiro me debatendo com o Senhor.
Aí daqui a pouco eu vinha, né? Aquieta minha alma. Porque era um turbilhão. E aí, quando eu começava a louvar esse hino, realmente a minha alma se aquietava. E aí eu falava, não, Senhor, eu confio na sua vontade. Mas o Senhor sabe que eu vou contrariado. E eu não conseguia me desprender. Porque eu pensava, eu tenho meus filhos, eu quero criar os meus filhos. Ninguém vai cuidar dos meus filhos igual eu vou cuidar. E até hoje, Senhor, que semente que eu plantei nele. Embora a gente fale, né, para as crianças do Senhor, eu falava, Deus, eu quero que eles sejam salvos, eu quero, Senhor, e eu quero a oportunidade de fazer isso. E foi esse período, e aí a gente começou a conversar com o oncologista a partir do momento que descobrimos, e eu orando, e eu falei, não, o Senhor curou a minha mãe, o Senhor pode curar. E a cada exame que eu fazia, eu tinha fé e convicção de que o Senhor ia me curar. E até que um dia que eu falei assim, não, agora vai. Eu vou fazer um jejum de 3 dias. E aí eu fiz esse jejum 3 dias. E 3 dias sem comer, só bebendo água. Uma das coisas mais preferidas que eu gosto de comer é carne assada. E bem, no último dia, nós tivemos uma confraternização, fomos numa churrascaria. Eu falava, o senhor tá vendo, né, Deus? O senhor tá vendo, Senhor. Eu sei que eu vou conseguir a minha cura agora. E chegou no dia de entregar esse jejum, eu sentia como se eu não tivesse feito nada. Eu sentia como se aquele sacrifício ali na hora de entregar ao Senhor era nada. E mais uma vez, né, nessa trajetória eu entendi que a graça do Senhor é o que nos abraça, né? E chegou no dia de fazer o exame e eu falei, não, não vai estar aí, né? Crendo. E estava lá, maior do que estava antes. A cada exame que eu fazia, parecia que ele piorava. Então, o primeiro exame foi 5 centímetros, o segundo 7, o terceiro 10 já. E aí a médica falando, não, você tem que fazer rápido essa cirurgia. E aí já me encaminhou para outro especialista. Nós conseguimos um médico em Londrina. E aí o Senhor começou a colocar no meu coração que se fosse para eu passar por isso, que eu passaria e o Senhor estaria comigo. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que foi muito importante, que eu orava ao Senhor todos os dias. Eu buscava ao Senhor de madrugada. E eu só precisava de uma palavra do Senhor falando para mim assim, vai ficar tudo bem. Porque eu creio no Senhor. E quando o Senhor fala que vai ficar tudo bem, a gente vai tratorando tudo, mas sabe que vai ficar tudo bem. E quando chegou, quando eu orava, eu pedia muito ao Senhor, Senhor, fala comigo, fala só que vai ficar tudo bem, eu só preciso ouvir isso, só preciso ouvir que vai ficar tudo bem, porque o Senhor sabe, e se o Senhor quiser me levar, eu vou contrariada, sempre, né? Mas se o Senhor falar comigo que vai ficar tudo bem, eu sei que pode acontecer o que for, que no final o Senhor vai me dar essa vitória. E o Senhor não falava comigo. Então foi um processo que eu não ouvi a voz do Senhor falando, vai ficar tudo bem. E eu me sentia na passagem, fala da gente, existe uma passagem na Bíblia que fala que a gente entra, molha os pés, né, os artelhos, aí vem tornozelos, aí os joelhos, aí os lombos, até que a gente mergulha, né? E nesses momentos eu me sentia mergulhada porque eu não sabia para onde. Eu me sentia, vinha uma imagem na minha mente em que eu estava afundada em uma água só com o rosto para fora e eu não sabia para onde estava indo. E era como se eu sentisse as ondas batendo, mas eu tinha que descansar, porque eu estava mergulhada e eu estava sobre a vontade de Deus, embora né? Eu não queria que o Senhor me levasse. E, e quando o Senhor não me respondia, eu pedia ao Senhor o dia inteiro e foi chegando o dia da cirurgia. E eu sabia, eu sentia que algo poderia acontecer,
e sentia como. Eu não sei explicar para vocês, mas eu pensava assim: se for para entrar nessa fornalha e o Senhor estiver comigo, eu sei que vai ficar tudo bem, mesmo eu não sabendo. E chegou o dia de fazer a cirurgia. O Senhor, naquele silêncio, não falava nem que sim, nem que não. E eu vinha para cá e falava: Senhor, que proveito vai ter o meu sangue no pó? Senhor, louvará o Senhor o pó. E chegou no dia da cirurgia, há uns dias atrás, eu comecei a me entregar, né? Ali, uns 3 dias atrás, comecei a me entregar à vontade do Senhor. Comecei a querer abrir o meu coração e falar: Senhor, seja o que for, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. E eu sei que assim como o Senhor cuidou de mim durante toda a minha vida, até hoje, a gente sabe que a gente passa por momentos que a gente nem percebe, mas que o Senhor nos traz a juízo depois e fala: se não fosse o cuidado do Senhor, mesmo sem eu ver, mesmo sem eu ver a mão do Senhor, se não fosse o cuidado do Senhor, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, né? E eu não saberia quem o Senhor é também. E chegou no dia da cirurgia, eu me ajoelhei e eu me entreguei e falei assim: Senhor, eu me entrego à sua vontade hoje. Eu me desprendo de todas as coisas e eu sei que o Senhor, se for para o Senhor me levar, sem ressentimentos, eu aceito. Se for para o Senhor me levar, eu aceito, porque eu sei, eu confio e eu me entrego. E nisso, gente, foi verdadeiramente uma entrega. Sabe quando você se solta das amarras? E eu falei: os meus filhos, eu sei que o Senhor vai cuidar, assim como cuidou de mim. E tudo vai acontecer conforme a tua vontade e o teu cuidado. E hoje eu me desprendo e eu entrego verdadeiramente a minha vida ao Senhor para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. E naquele momento, na hora que eu finalizei a minha oração, eu senti o Espírito Santo bradando do meu ventre, gente. Se vocês não sentiram, que o Senhor conceda uma oportunidade de vocês sentirem o Espírito Santo trazendo do ventre, assim, quase que saindo pela minha boca, falando: os meus anjos já estão naquela sala. E na mesma hora, uma prima minha me mandou uma mensagem dizendo: os anjos do Senhor já estão te aguardando naquele centro cirúrgico. E embora, né, o tumor ele tinha todas as características, o doutor tinha falado para mim que se desse inconclusivo, eles iam fazer uma biópsia na hora. E se desse inconclusivo, ele ia tirar tudo e depois a gente iniciaria um tratamento, né, um tratamento que ele achasse mais adequado. E quando ele tirou, ele chamou o Rodrigo no meio da cirurgia e falou para ele, falou: ó, Rodrigo, a biópsia deu que o tumor é benigno. Era um tumor no ovário e a biópsia deu que o tumor é benigno. E aí o Rodrigo falou para ele: isso quer dizer o quê? Aí ele falou assim: isso quer dizer que não é um câncer, né? E aí ele falou assim: mas na minha experiência, na minha opinião, eu acho que deveria tirar tudo. Aí o Rodrigo falou para ele: mas tem algum problema? Ele falou assim: não, o tumor é benigno, então não tem problema. Aí o Rodrigo falou assim: não, então deixa do jeito que tá. Só tira o que tem que tirar. E o doutor tirou o tumor, mas ele não deixou a gente ir embora, porque eu acho que ele não estava acreditando. E antes da cirurgia, eu falava assim para ele: falei, doutor, o senhor sabe, né? Que o senhor pode abrir isso aqui e não ter nada, né? Aí o senhor só me fecha de novo. Porque eu criei até o último momento que, se fosse a vontade do Senhor, agora, né? Se fosse a vontade do Senhor, que o Senhor me curaria. Aí ele falou assim: Aline, alguma coisa vai ter. Pode ser que seja menor, mas vai ter. Mas vai ficar tudo bem e tal. E aí depois ele pegou e falou, mandou o material, não deixou a gente vir embora porque foi em Londrina, a gente mora em outra cidade, né? E ele falou: vocês vão ficar 2 dias aqui até sair esse laudo. Eu fiz todos os cortes possíveis e se uma dessas lâminas,
se vier algum resultado inconclusivo, você volta para a sala de cirurgia e a gente tira tudo. Falei, não, tranquilo. E nós ficamos lá 2 dias. E para a glória do Senhor, veio que o tumor, ele era benigno. Então eu sei que naquele momento a mão dos homens tirou esse tumor, mas foi o Senhor quem repreendeu todas as células cancerígenas que poderia ter no meu organismo. Não foi do jeito que eu pensava, não foi do jeito que eu queria, mas no momento em que eu me entreguei à vontade do Senhor, como diz o título ali, eu soltei as rédeas da minha vida e confiei só no cuidado do Senhor. O Senhor, ele já estava agindo em meu favor, mas ele me tocou de uma forma e que o melhor de Deus é muito melhor do que o nosso. Muito, muito melhor. Nós temos que crer no Senhor. Eu acredito que crer no Senhor não permitiu que eu me entregasse, porque hoje eu olho para trás e naquele momento eu não tinha, é como se eu não carregasse aquele fardo, aquele peso da real gravidade do que era, entende? Porque eu sabia que tinha um Deus que podia todas as coisas, mas eu precisava. O Senhor esteve comigo na fornalha, permitiu que eu entrasse no fogo, mas Ele esteve ali comigo. E no momento que a gente se entrega, todas as coisas se alinham. A maior resposta disso é a paz que a gente sente, de saber que tem um Deus direcionando a gente, um Deus que olha de cima e vê além da curva. A nossa visão ela é limitada. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação que nos causa uma aflição, que nos causa uma angústia, mas a gente não consegue entregar a nossa confiança ao Senhor no sentido de falar assim, Deus, o Senhor sabe. Hoje, na minha vida, depois que eu passei por isso, eu posso estar no meio de um furacão e eu falo, Senhor, é o Senhor quem cuida. E a Bíblia fala que Deus é zeloso. Zeloso é o nome dele. Zelo é quem cuida de alguém. E não existe ninguém que nos ame mais do que o Senhor. O amor do Senhor, ele excede todo entendimento. Porque, como eu falei, a gente ser uma boa pessoa, a gente fazer as coisas certas, a gente querer agradar ao Senhor, ainda assim, nada disso é colocado na balança do Senhor, assim como as pessoas que andam numa vida que não agradam ao Senhor, que fazem coisas erradas, que prejudicam os outros, o olhar do Senhor é um olhar de amor, e o cuidado do Senhor é o mesmo. Quanto mais para nós que andamos e queremos ter intimidade com o Senhor, que queremos fazer a vontade do Senhor. Então, o que eu quero deixar para as irmãs, que nós precisamos confiar no Senhor. Confie no Senhor, se é um filho, se é o esposo, se é uma situação financeira, se é uma situação de depressão, todas as coisas que nós passamos na nossa vida, o Senhor, Ele está conosco, se nós nos entregarmos a Ele. E o Senhor, Ele é quem cuida da nossa causa. Ele é o Deus zeloso que vai cuidar da gente. E no momento que eu me entreguei, eu sabia que o Senhor ia cuidar e até ali seria o que era para mim. E o cuidado do Senhor viria também sobre os meus filhos, os meus pais e as pessoas que eu amava, o meu marido. E eu me entreguei ao cuidado do Senhor. E quando a gente se entrega, aí a gente passa a viver a nossa vida verdadeiramente abundante. Aline, você já veio aqui uma vez, né? Já deu esse testemunho, graças a Thaís que trouxe você para cá. Mas eu realmente precisava ouvir de novo e eu tenho que assistir esse vídeo muitas vezes, porque muitas vezes eu me vejo pressionando Deus a querer que Ele faça a minha vontade, não a dele. E assim, essa entrega, né, de você saber que Deus sabe muito mais do que você,
de que Deus tem todo o entendimento de todas as coisas, né? Dos seus filhos, do seu marido, de tudo. E que quando você entrega, né? Não, você não exige um resultado, você entrega e aceita o que Deus vai te entregar. Eu acho que essa é a maior Exato. prova de fé de todas, né? Porque todo mundo usa Deus, assim, gente, é duro falar isso, mas é verdade. Nós usamos Deus para realizar os nossos desejos, né? E quando eu tenho que entregar e usar a minha fé para aceitar o que vai vir com humildade no coração, né? Essa é a verdadeira fé. Então, eu quero agradecer demais, é um testemunho maravilhoso e que a gente possa ver esse testemunho mais vezes para a gente se lembrar de entregar. Eu tenho a minha intenção, a intenção da Aline era ser curada, criar os filhos dela como ela está sendo, está curando, tá criando, mas que prevaleça a sua vontade. Se eu não estiver aqui, você vai dar um jeito, você vai trazer uma pessoa que vai cuidar bem deles, uma funcionária, alguém aqui, a minha mãe, vai, e eu confio plenamente. No resultado final eu entrego. Então, gente, assim, que testemunho de fé que a gente tem que trazer para todas as áreas da nossa vida, para o simples, desde o simples foi uma coisa grande que aconteceu na vida dela, né? Era uma coisa que podia ser uma doença muito grave, mas que a gente traga isso para o simples, quando a gente entrega os nossos filhos, quando a gente entrega o nosso marido, quando a gente entrega as nossas finanças, que faça a vontade dele, não a nossa. A gente não sabe o que é o melhor para a gente. Talvez aquele resultado negativo que a gente vê como negativo era exatamente o que a nossa alma precisava para aprender para ir para o próximo passo, né? Então, que a gente tenha essa humildade. E muito obrigada por esse testemunho. A Thaís está aqui querendo fazer uma pergunta para você. Deixa eu ver aqui, Thaís, você está com a mão erguida? Não é uma pergunta. Bom dia, Bom Doni. dia. Você tá lembrando, nossa, falta 2 meses, né? Ó, falar, Deus é tão maravilhoso, que eu não sabia o que eu iria passar e Ele colocou ali na minha vida. Eu estava com 3 meses de gestação e quando ela contou o testemunho lá na praia para mim, da visita que ela tinha medo de morrer, tudo, aquilo era um sentimento que eu tinha já no início, sem saber o que eu ia passar, o que eu estava passando com o neném, que eu ia passar com o neném. Gente, o testemunho dela, todo momento eu lembrava dela, da força e da entrega. Então, assim, eu acho assim, eu tenho certeza que Deus coloca as pessoas no lugar certo, no momento certo, que é para te fortalecer. E a todo momento eu sempre lembrava dela assim, todo diagnóstico, eu mandava, Aline, tá assim, assim, Aline, eu preciso que você interceda, né? Ora por mim, eu até me emociono quando eu lembro. E ela falava assim, Thaís, não esquece, entrega. Ela falava, entrega que Deus é o Todo-Poderoso e Ele faz, né? Então, eu acho assim que não era para me chorar. Assim como serviu para mim, que Deus colocou ela na minha vida para me entender, né? Eu tenho certeza que o testemunho aqui para as meninas que não tinham ouvido ainda, eu tenho vontade de ouvir 10 mil vezes o mesmo testemunho dela, porque sempre é muito importante, é muito real e a gente sente na pele o cuidado de Deus nos detalhes, né? Nos detalhes. Então, você sabe, né? Você mora no meu coração. E foi muito especial a gente se conhecer. Então, assim, né, Aline? Tipo, não tinha possibilidade nenhuma, era só Deus mesmo. E Foi o Senhor que faz, foi né? o Senhor que preparou. E, Exatamente. e o Senhor é tão zeloso, tão cuidadoso, e a gente, quando passa a ver o cuidado do Senhor, a gente vê que, mesmo sem intenção nenhuma nossa, o Senhor prepara cada momento, cada instante das nossas vidas. Entendeu? Se a gente trilha um caminho de querer fazer a vontade do Senhor, as coisas, os nossos caminhos, essa palavra, aplainar, é algo que tem muito, muito dentro de mim. Os nossos caminhos, eles são aplainados. A gente pisa e o Senhor vai aplainando eles, vai aplainando. Mesmo que a gente não veja onde vai colocar os nossos pés no próximo passo. E esse é o cuidado do Senhor. É a gente não ver, mas saber que Ele está ali, está cuidando.
né? E E olha aí, que assim, interessante, né, Aline? Ó, a Thaís ia passar por uma coisa, Deus já estava preparando ela sem ela saber, para a fé dela aumentar, para ela passar pelo processo acreditando, né? Então, assim, antes mesmo da gente saber o que a gente vai passar, Deus já está preparando muito antes, né? o Senhor já sabe. E aí existem dois caminhos que a gente pode seguir quando a gente passa algo assim na nossa vida. Um é o ressentimento, por falar, não, Deus não me ouve, Deus não me escuta, não, Deus, e aí você vive uma vida de ressentimento com Deus, porque Deus não faz a tua vontade, quando na verdade Ele quer, Ele permite que você passe a situação para você saber quem é Ele, né? Para a Exatamente. gente saber quem é o Senhor na totalidade e que Ele está acessível a nós, né? Então, Abraão, quando Deus falou assim, vai, sai daí, eu vou te mostrar um caminho. Ele não sabia onde é que é. Mas nesse trajeto que ele fez, confiando no Senhor, ele pôde experimentar e saber quem foi Deus de perto. Entendeu? Então, assim, a nossa vida não é uma linha reta, é uma vida de altos e baixos. E nos baixos, o Senhor, quando a gente se entrega, o Senhor, ele se mostra pra gente de uma maneira. A Thaís, por exemplo, com o filho dela, eu daqui, e eu falava, Deus, eu nem preciso orar, porque o Senhor, o que o Senhor vai fazer na vida desse menino, na vida dela, é tão grande. E aí, mesmo ela falando, né, a respeito do meu testemunho, eu olhava para ela e falava: Senhor, que coisa linda! Que mulher que se entregue, que confia no Senhor dessa forma, porque eu falava com ela, ela não sabia, mas eu me surpreendia aqui a cada momento que eu falava com ela, a cada momento que eu via alguma postagem dela, e eu falava, o Senhor é maravilhoso. E eu sabia que o Senhor ia cuidar, porque o Senhor já tinha colocado isso, assim, não só. Hoje o Senhor deu a bênção para ela de ter o filho dela com saúde, e ele é o milagre dela. Mas ela, na entrega que ele estava, mesmo se a vontade do Senhor fosse outra, o Senhor estaria cuidando dela, entendeu? Então, assim, glória a Deus que essa foi a vontade do Senhor para a vida dela, ter o menino dela nos braços, e hoje ela sabe, ela conhece quem é o Senhor verdadeiramente, né, Thaís? Sim, nossa, outra Hoje, hoje você sabe quem é o Senhor e o poder das coisas que ele faz. poder da entrega, né? Exatamente. E o É. Senhor cuida da gente em todos os momentos. Todos os momentos. Tudo que acontece na nossa vida é o cuidado do Senhor. E engraçado, Cris, que no dia que nós se conhecemos, que foi lá na praia que nós se conhecemos, ela falou para mim que ela lê bastante livros, né? Aham. E eu cheguei com a minha carga, que eu já tinha passado um problema no meu relacionamento, né, Aline? Lembra? Aham. Ela tinha acabado de finalizar um livro e ela disse que tinha conversado com o Senhor assim: Senhor, me direciona para quem que eu tenho que entregar esse livro. Aí eu cheguei lá na praia, na casa dela, exatamente com os problemas que eu estava passando, que eu tinha passado, e o nome do livro era Os Quatro Temperamentos, né? Isso. Aí eu falei, não. Aí é isso que ela falou bastante, né? Que talvez lá naquele dia eu não entendi, mas no decorrer do processo eu entendi exatamente o que eu tinha o que eu tinha que entender do Senhor, né? Que é isso que ela acabou de falar. E Isso mais, mostra o cuidado, né, de tudo, né? e Aham. mais do que a nossa vida aqui, ela é terrena e passageira. Ela passa muito rápido. Eu tenho 36 anos e eu me sinto com 25. Parece que não acompanhou. A energia dela é 15, Cris. A energia dela é de 15. Agora eu quero ir para a praia sem estar grávida, que nós vamos concorrer. Quem tem mais energia? Que eu tive que Eita! tinha. Então, assim, mais do que tudo isso, é a nossa trajetória de caminhada ao céu. Então, a bênção maior que a gente pode receber é o céu.
é salvação, né? O Senhor cuidar para que a bênção maior que a gente possa ter seja a salvação, né? A gente, olha lá, gente, ai meu Deus. É o Fofuxo, ele é o nosso afilhado aqui da mentoria, menina. Bom, gente, olha, eu quero agradecer de coração a Aline. Aline, eu sei que a sua vida é corrida, mas esse testemunho, com certeza, é um testemunho assim de que, sabe, restaura a nossa fé quando a gente escuta, sabe? Você fala assim, nossa, será que eu estou entregando? Será que eu estou confiando a esse ponto? Será que eu estou trabalhando a minha fé para ter esse nível de intimidade que ela teve para eu alcançar isso? Não, não que eu quero esse resultado, mas eu quero esse nível de intimidade que você teve com Deus, entendeu? Então, quando você traz esse testemunho, é igual a Thaís falou, a gente tem que ouvir o teu testemunho 10.000 vezes, porque quanto mais a gente ouve, mais a gente tem a certeza de que tem um Deus muito maior do que a gente, que sabe de todas as coisas e que Ele está guiando todas as vidas. Antes mesmo de você pensar em teu problema, Ele já está cuidando para que as coisas se ajeitem lá na frente e você tenha a vitória. É assim que ele trabalha, né? E basta você confiar e entregar. Então, eu quero agradecer por esse testemunho maravilhoso. Quero pedir, né, para você que quando você tiver outras oportunidades que você volte, porque a gente precisa desse testemunho, né? Igual foi o ano passado, eu lembro que eu fiquei extremamente impactada quando você deu o ano passado esse testemunho, e hoje é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. Nossa, eu não tô fazendo tudo que ela tá colocando aqui ainda. Eu preciso de mais, caminhar mais ainda, entendeu? Então, quero agradecer de coração. Deus te abençoe, que você possa dar esse testemunho para muito mais pessoas, porque realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Vai ser talvez o ponto que ela precisa para ela entregar, entendeu? E quero deixar as palavras finais aí para você. O que você gostaria de falar aqui para a gente para terminar? Eu queria falar para vocês, assim, para todas as pessoas, né, que a gente tem a oportunidade de falar do Senhor, que, que confie no Senhor, confie no processo, aproveite o processo. Quanto mais, às vezes, quando a gente está numa situação, quanto mais rápido a gente se quebrantar e falar, Senhor, eu não quero saber o resultado final, só me mostra o que eu devo aprender, Senhor. Eu só quero aprender. Porque todas as vezes que a gente passa por algo, né, que o Senhor está conosco, é sempre para a gente ir para um nível acima. Então, existe algo que está nos impossibilitando, como se fosse uma escada. Algo que está nos impossibilitando de subir mais um degrau, um peso, uma carga. E quando a aprovação vem, as circunstâncias difíceis vêm, elas vêm para nos ensinar, né? Para fazer a gente deixar aquilo que a gente acha que é necessário, julga necessário, mas na verdade é só um peso. E hoje, eu acredito, não sei que se todas têm filho, mas hoje a gente vê assim, eu tenho um filho de 13 anos que ele já tem que começar a se virar. Então, para ele, às vezes, é uma coisa muito difícil de fazer. E eu, como já passei por aquilo, eu, como já conheço aquilo, eu falo, não, eu vou deixar. E hoje eu me vejo nessa situação, porque nessa situação que eu passei do silêncio do Senhor, eu fico falando assim, não vou falar porque ele sabe fazer. Eu vou fazer ele ver que ele sabe fazer, que ele é capaz de fazer. Então, todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, a gente está só rompendo uma fase para a gente alcançar a outra fase. Entendeu? A gente está só aprendendo a caminhar, confiando no que o Senhor fez na tua vida. Então, hoje, eu acredito que eu já tenha falado isso hoje, a entrega, eu me desprendi tanto das coisas que hoje eu sei que se acontecer alguma coisa com os meus filhos é porque o Senhor está cuidando e a nossa maior bênção é eu encontrar os meus filhos no céu. E é isso que eu quero. Foi por isso que eu falei, Senhor, eu não passei nada para eles.
Entendeu? Então, assim, hoje, alguém me liga, antes eu recebi uma ligação, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Tá tudo bem? Hoje não. Hoje eu confio que o Senhor cuida dos meus filhos. Chego na escola, porque eu acredito que os filhos são o nosso maior, né? Os pais, o marido também, mas os filhos, chega, dói o coração. Entendeu? Então, quando eu chego na escola, eu falo, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor vai cuidar. Se acontecer qualquer coisa, é porque o Senhor está junto e aquilo é necessário que aconteça para algo. E que o Senhor nos ensine o que Ele quer que a gente aprenda. Nossa, Nina, essas palavras que você falou aqui no final são muito importantes mesmo, porque às vezes, né, a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida cheia de flores e o caminho iluminado, e eles vão precisar passar exatamente aquilo que Deus quer que eles passem para aprender e para o próximo nível. E, gente, só para anotar aí o que a Aline falou no final, ela falou assim, ó, quando vinha algum problema, ela falou, só me mostra o que eu tenho que aprender. Então, olha que oração maravilhosa. Eu até anotei, e eu acho que você deve anotar também. Quando vir algum problema, alguma coisa, você fala para Deus: só me mostra o que eu tenho que aprender. Não reclama, não murmura, não Não, se faça de vítima. Só fala isso para Deus. Só me mostra o que eu tenho que aprender com essa situação. Aí você entendeu o jogo. Aí você tá pronta para ter a cura ou não, mas porque a gente conhece o Senhor na profundidade dele. Porque o que é importante na nossa vida não é o resultado final, mas é a intimidade e a profundidade que a gente conhece o Senhor. Hoje, a profundidade que eu tenho com o Senhor de falar assim, Deus, eu confio. Tá um caos, Senhor, eu confio, me mostra, só me mostra o que eu tenho que aprender, porque isso aqui vai passar e eu tenho que aprender, eu tenho que sentir, eu tenho que ter algo a mais do Senhor, né? Então, o resultado final, ele vem como uma recompensa, mas o que interessa mesmo é a profundidade que a gente vai conhecendo ao Senhor no processo. entendi. Ó, gente, então anota essa frase, e essa frase vai ser nossa frase. Essa frase já é minha agora, Aline. Peço licença, porque essa frase eu vou falar todas as vezes que eu me ver diante de uma situação, só me mostra o que eu tenho que aprender. Porque eu acho que é essa frase, essa entrega que vai trazer a profundidade que a Aline tanto fala aqui pra gente. Gente, Deus Exato. abençoe, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos ajudando, nos dando força, nos dando entusiasmo para fazer a vontade de Deus, porque no final a gente só é feliz de verdade quando a gente faz a vontade de Deus, tá bom? É Então, verdade. beijo, fiquem com Deus, um abraço, até amanhã com um super testemunho. A Aline também está super convidada para um testemunho novo. E todas venham, convidem outras pessoas para ter testemunhos maravilhosos igual esse. Beijo, beijo, fiquem Amém. com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Deus te abençoe. Porque